Bom, agora vamos fazer uso da boa ordem em alguns casos. A gente vai usar a boa ordem um monte de momento para frente, mas hoje vamos já começar a usar para ver como ela aparece em situações que nem sempre você estava esperando. Por exemplo, o primeiro resultado que eu já vou fazer é o teorema que eu acho que todo mundo conhece, que é todo espaço vetorial tem base. Então, todo espaço vetorial admite base. Tudo bem? Então a gente vai ter que usar um pouquinho de álgebra linear aqui. Atenção, se você for fazer o todo espaço vetorial finitamente gerado, você não precisa fazer o que eu vou fazer aqui, a demonstração é só mais simples, mas essa aqui funciona também para aquele caso. É, Isso aqui vai ser importante para a gente para frente, porque o que eu vou fazer aqui é eu vou usar diretamente o princípio da boa ordem. Formalmente eu não estou usando a axioma da escolha nessa demonstração, estou usando o princípio da boa ordem. Spoiler da frente, eles são equivalentes, mas é que isso aqui vai fazer parte da minha demonstração de equivalência lá no futuro, tá bom? Lá no futuro, quando a gente for fazer a demonstração da equivalência, a gente vai se referenciar a esse resultado aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, o que você faz é, você começa com o seu espaço vetorial, então eu pego um espaço vetorial V, uh, e eu vou já tentar construir a base. Tudo bem? E como que eu vou dar a base? Eu vou bem ordenar o V, eu vou bem ordenar os vetores de V, né? Então todos os vetores aqui por uma coisa, por uma boa ordem, que eu não sei como ela é, tá? O princípio da boa ordem simplesmente fala que existe uma. Tudo bem? Então acabei de fixar aqui uma boa ordem sobre os vetores de V. E aí com isso eu já consigo definir quem vai ser a minha base. Minha base vai ser B, já que vai chamar de base, né? Vamos colocar chamar de B. Então vão ser todos os V's, todos os vetores, tais que eu vou escrever e aí eu explico o que, que esse negócio quer dizer, porque eu sei que a primeira vez que você vê isso é bem esquisito. Então eu tenho que explicar um monte de coisa aqui. Primeira delas é o que diabos é esse colchete. Colchete é o gerado, tá bom? Então é o subespaço vetorial gerado pelo conjunto que está aqui dentro. Agora, quem é o conjunto que está aqui dentro? Pensa assim, a sua boa ordem. Então, pensa aqui, esse aqui é o meu primeiro vetor, depois tem o próximo, depois tem o próximo. Ah, pode ter infinitos. Depois que passou esses infinitos, tem um primeiro depois dele, outro, pode dar um infinito de novo. Pego mais um cara que está em cima de todos esses, aí e vai fazendo isso indefinidamente. Pode ser bem não enumerável esse troço. Então você tá. Eu gosto de pensar nisso como se quando você coloca uma boa ordem sobre um espaço, ele botou ele em fila. Você pega assim o primeiro elemento, depois o próximo, fez infinitas vezes, pega o próximo depois desses. E sempre você consegue falar assim, ah, veio o próximo, eu levanto a mão, anda para frente, então você tem uma fila organizada aqui. Então o que, que é o B? Eu vou olhando na fila, eu chego na vez. Por exemplo, eu posso pegar o primeiro aqui e falo: você está no gerado pelos anteriores? O gerado pelos anteriores dele, ó, tá vendo? São todos os Ws que vieram antes dele, certo? O gerado pelos anteriores. Se você é o primeiro, o gerado pelos anteriores é gerado pelo vazio. Uma convenção que se faz em álgebra linear, bem tranquila, é falar que o gerado pelo vazio é o subespaço vetorial nulo, certo? Então, basicamente, a pergunta para o primeiro cara é: você é o zero? Se ele for, pula. Não faço nada com ele. Se ele não for o zero, ou seja, se ele for qualquer vetor não nulo, ele acabou de ser premiado entrando na base. Tudo bem? Aí eu vou para o próximo. Você é gerado pelo que veio antes, não só os elementos da base, todo mundo. Então, do tipo, se você é gerado pelo que veio antes, não preciso de você. Pulo. Se você não é gerado pelos que vieram antes, quero você. Entra para a base. E vou andando. Então, por exemplo, na hora que eu chegar na vez desse aqui, eu pergunto: você foi gerado por esses anteriores? Sim. Ignoro. Pulo. Não foi. Entra para a base. Tá bom? Definição de uma linha. Tá? Eu sei que ela é a primeira vez que você vê, ela é meio esquisita, mas é verdade isso aí, tá bom? Acho que depois você acostuma. Ok, vamos mostrar que esse B é uma base, certo? E aí aqui não tem mais magia, do tipo, é o clássico. Você vai mostrar que é gerador e que é linearmente independente. Então vamos começar com sendo LI, fazer um pouquinho de conta. Então, suponha que esse troço não seja LI. Suponha que o B não seja LI. Se ele não é LI, eu consigo vetores lá dentro desse e escalares não nulos. Já vou pegar eles não nulos. Vai, exercício de álgebra linear, você não precisa pegar alguns nulos e depois tira. Pega já só os não nulos, tais que a combinação deles dá zero. Né? Então, você consegue achar
de i igual a 1 até n, você consegue finir os caras. Lambda i. Repara que eu nem falei sobre quem que é, esses lambdas estão num corpo, sei lá, corpo K que você queira, onde está o seu espaço. BI, tá bom? Então eu peguei vetores dentro do B, escalares não nulos, tá bom? Já estou pegando esses lambdas i todos diferentes de zero, de forma que esse troço aqui deu zero, beleza? Vamos chamar de BJ, é um deles, é o maior deles do ponto de vista dessa ordem que eu peguei, hein? Tá? Basicamente é o que está por último na fila. Né? Se você pensar daquele jeito que, que os vetores estão numa fila, na fila o BJ é o último. Tá bom? Se você quiser, pensa que é o B1 ou o BN, sei lá, eu chamei de BJ. Se o BJ é o último, e isso aqui está acontecendo, esse negócio, se isso, você conseguiu essa combinação desse jeito, e todos os meus vetores são não nulos, você conseguiu mostrar que o BJ, tipo, isso é particular de qualquer um aqui que está dentro, né? Dado que os vetores são não nulos, em particular para o BJ. O BJ está no gerado por todos esses BIs, com exceção do J. Então vamos pôr assim, B1 até Bn, tirando BJ. Certo? Ele está aqui nesse gerado. Tudo bem? Bom, mas se ele está nesse gerado, repara, esses todos, como a gente pegou o BJ sendo maior, esses todos vieram antes do BJ. Então, na hora que você chegou aqui na vez dele, na fila, você foi pegando e perguntou: você é gerado pelos anteriores? A resposta é sim, porque em particular ele foi gerado pelo B1 e BN, que vieram antes. Bom, então se ele foi gerado pelos que vieram antes, ele não deveria estar na base. Então, tipo, isso aqui implica BJ, opa, outro B, né? O B pequeno. BJ não pertence a B. E é uma contradição, certo? Então aqui eu provei que LI, só destacar, não usei ainda boa ordem aqui, eu só usei que a ordem é total, tá bom? Vamos agora usar o outro lado. Vai aparecer na hora de mostrar que é gerador. Então o que eu vou fazer? Aí aqui é bem clássica a demonstração, bem usual para quando você vai trabalhar com boa ordem. Eu quero mostrar que é gerador? Vou supor que não, tudo bem? Ainda não cheguei na parte clássica, mas é o seguinte: na hora que você supõe que não, quer dizer o quê? Tem pelo menos um vetor do seu espaço vetorial que não está no gerado pelo B, certo? Tem pelo menos um, é um conjunto não vazio. Os caras que não foram gerados é um conjunto não vazio. Boa ordem, ficou perfeito para você usar. Pega, vamos chamar de... Só para usar a mesma letra lá que a gente está usando na apostila. Vou chamar de um B. É um cara que não pertence ao gerado pela B. E o B é o menor. Menor com essa propriedade, com relação a essa ordem. Tudo bem? Então repara o que você tem. Quer dizer que todo mundo que veio antes do B, né, tipo, se você pegar um W menor que B, W pertence ao gerado por B, certo? Isso aqui é só o fato do B ser o menor que não está no gerado, tudo bem? Mas isso você está querendo dizer que esse conjunto aqui, o gerado pelos Ws pertencentes a V, tal que W é menor que B, esse gerado está contido no gerado por B. Certo? Exercício de álgebra linear. Cada um deles está no gerado, o gerado por todos eles está contido nesse gerado. Beleza. Mas isso então agora, o que eu tenho? Eu tenho que o B não pertence ao gerado. Se o B não pertence a essa parte, B não pertence a isso. Então, portanto, B não pertence a esse conjunto. Vou repetir, vai. W. São os Ws em V, né? Vamos só resumir um pouquinho, tal que W é menor que B. Certo? Os que vieram antes. Mas olha o que é isso. Você pegou um cara que ele não está no gerado dos que vieram antes. Olha o que está escrito aqui. Um cara que não está no gerado dos que vieram antes, está onde? Está em B. Portanto, B está em B. E aí aqui está a contradição, né? Eu falei que ele não estava nem no gerado, muito menos no B. Acabei. Tudo bem? Demonstração curta. Eu acho até mais fácil que a demonstração via lema de Zorn, do tipo, se você sabe o que é uma boa ordem. Mesmo que você não saiba, o caso do tipo, para fazer a demonstração via lema de Zorn, você tem que explicar elemento majorante, você tem que explicar o que é cadeia, você tem que explicar o que é o máximo, do tipo, tem todo um monte de coisa e depois tem a demonstração. Para explicar o que é uma boa ordem, só precisa explicar o que é mínimo, e fazer isso que eu fiz. Do tipo, eu acho que essa demonstração é mais fácil, beleza? Mas aí é gosto do freguês. Então fizemos uma pequena aplicação aqui de boa ordem, mostrando isso aqui, e essa informação vai ser importante no futuro.
Uma outra aplicação que tem de boa ordem é que quando você tem um conjunto que está bem ordenado para uma coisa, você automaticamente tem uma espécie de indução lá dentro, que é bem tranquila. Quer ver? Vamos fazer assim, ó. Vamos pensar que menor ou igual é uma boa ordem sobre um x. Tudo bem? E vale uma indução, então qual que é a indução que vale? Suponha que você tem uma fórmula φ, certo? Uma fórmula φ sobre conjuntos, tá bom? Então, mas suponha que você tem uma fórmula x, a fórmula φ, tal que para qualquer x que você pegue, para qualquer x dentro do seu xão, você tem a seguinte coisa, vai ficar uma frase esquisita, mas depois eu explico. Para qualquer y que você pegar dentro do x, se o y for menor que x, isso aqui implicar que φ de y, então tudo isso implica φ de x. Eu sei que do jeito que está escrito faz pouco sentido, mas agora eu consigo dar a explicação aqui. Isso aqui é a hipótese do meu teorema, ainda não acabei. Isso aqui eu estou falando é o seguinte: se for. Pensa de novo no critério da fila, que eu acho que é bem mais fácil de enxergar. Pega o x, ele está aqui lá no meião da fila. Essa parte aqui está falando, olha, se é verdade que para todo mundo que veio antes do x, que são os y, está valendo φ, então tem que valer para o x também. Ou seja, você está numa condição em que, dado um cara, se vale para todo mundo que veio antes, tem que valer para ele também, certo? Isso aqui é a minha hipótese. Então, agora vamos para a tese, mas daí eu acho que você já imagina o que aconteceu. Estou numa coisa que é bem ordenada, eu estou com uma hipótese bastante forte, parece bastante forte, que é o quê? Se sempre que valeu antes de você tem que valer para você também, minha conclusão vai ser que tem que valer para todo mundo. Então, vale φ de x para todo x. A demonstração é muito mais simples do que você espera. É a demonstração que você poderia mostrar que vale indução nos naturais se você sabe que os naturais é bem ordenado, por exemplo, sem fazer a construção que a gente fez. Supõe que não vale para todo x. Vamos só falar porque é bem mais fácil, hein? Supõe que não vale para todo x. Se não vale para todo x, tem pelo menos um x onde não vale. Beleza? Perfeito para usar boa ordem. Tem um conjunto, o conjunto de onde não vale é não vazio, portanto admite mínimo. Seja x o mínimo, ou seja, antes dele vale. Para todo mundo valeu. Mas olha a hipótese que está escrito aqui. Essa hipótese monstrenga aqui que é feia, mas o que está falando? Falando, olha, mas se você tem alguém que todo mundo menor que ele vale, nele tem que valer. Então, por hipótese, vale. Acabei de mostrar, então, que deveria estar valendo para todo mundo. É uma contradição. A gente chegou, x é o primeiro que não vale, mas a gente acabou de mostrar que vale. Mostramos a indução para boa ordem. Então, locais onde tem boa ordem, vale uma indução. Aí você pode pensar, pera, mas você não falou que o princípio da boa ordem fala que tem boa ordem sobre qualquer coisa? Sim, você consegue fazer indução sobre qualquer coisa. O problema é que a ordem que você vai usar não é a ordem que você está acostumado. Se o conjunto tem uma ordem, por exemplo, se for nos reais, se você for tentar fazer uma indução desse tipo nos reais, não é com a ordem que você tem nos reais. É com a boa ordem que ela não é nem definível. É uma boa ordem que cai do céu via axioma. Beleza? Vamos fazer uma última coisa aqui. Eu vou fazer o que eu chamei de recursão para boa ordem. O teorema do Tito que eu vou enunciar, ele não é o mais geral. Na parte de exercícios tem uma explicação lá para tentar fazer um pouco mais geral que isso que eu estou fazendo, e a gente vai fazer até melhor depois, mais tarde. Tá bom? Mas assim, eu acho que essa aqui já é suficiente para várias coisas que a gente vai fazer e já dá um pouquinho da dificuldade do que tem que ser mostrado. O que acontece? Vamos primeiro motivar com uma outra coisa. Nos naturais, a gente está acostumado a definir uma função baseado no que ela tem. Tipo, eu vou falar quanto que ela vale num ponto, baseado no quanto que ela valia nos pontos anteriores. Nos naturais é bem tranquilo fazer isso, você está acostumado a fazer isso, por exemplo, com a função fatorial. Como é que você define a função fatorial? Função fatorial, você simplesmente fala que o fatorial de 0 é 1, você dá lá no inicial, e o fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes n fatorial. Né? Formalmente, pensando um pouco aqui o que está escrito aqui, você não definiu a função. Eu falei quanto que ela vale num ponto e eu falei quanto que ela vale num ponto baseado no quanto que ela vale no anterior. Mas, certo? Mas o que você já se convenceu em algum momento na vida é que se você fez isso, você definiu para todos os naturais. Por que você fez isso? Por que isso funciona? Tudo bem? Pensa assim, vamos justificar por que esse negócio está bem definido.
pensa assim, vamos supor que não estivesse bem definido. É um jeito bem solto de falar. Se não estivesse bem definido, poderia ser que então tem um n que não foi definido. Eu não sei quanto que vale o fatorial daquele n específico. Certo? Esse cara que eu falei que não sei quem não pode ser o zero, porque o zero eu falei explicitamente que é 1. Certo? Bom, mas se eu não sei, se eu já achei um número em que ela não está definida, vamos pegar o primeiro número em que ela não está definida. Bom, se ele é o primeiro número que não está definida, no anterior está definido. Bom, mas então esse número que você pegou onde não está definido, vezes o anterior, está definindo nesse próprio, então eu defini para todos. Certo? Basicamente o que eu vou fazer é exatamente o mesmo argumento, mas para boas ordens. Tudo bem? Aparecem algumas coisas um pouco mais chatas, tudo que vai aparecer aqui é só notação mais chata, mas a ideia no fundo é a mesma e tem que fazer umas outras construções ali, eu já vou aproveitar para discutir coisas com vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar enunciar esse negócio. Pior disso aqui é o enunciado, do tipo, como enunciar o princípio da boa ordem, essa recursão para boas ordens, né? Então eu tenho um conjunto X que tem uma boa ordem menor ou igual, tá bom? E eu tenho uma phi que é do tipo fórmula, tipo função, uma fórmula do tipo função, igual a gente fez lá no axioma da substituição. Tá bom? Só que ela tem essa propriedade aqui. Existe um conjunto y, e essa parte não precisa de um teorema de verdade, tá bom? Se você usar um pouco do teorema da substituição e um pouco mais de esforço, você pode apagar essa parte, não preciso disso aqui. Tá bom? Mas eu vou deixar porque a demonstração fica um pouco mais simples. A gente já vai ter coisinhas chatas para cuidar, então eu vou deixar essa aqui para depois tirar o y. Uma vez que você entendeu essa demonstração, tirar esse y não é tão difícil. Tá bom? Mas se você tem então esse conjunto y, tal que se φ de z y vale para algum z y, algum parzinho z y, então o y pertence ao y. É meio que seria a imagem, é a imagem dessa função, né? Tipo, ó, se eu peguei um conjunto e apliquei esse troço, e deu certo isso aqui, digamos assim, porque lembra, quando a gente usa essa notação é falar que o y é igual a φ de z, seria formalmente, formalmente não, informalmente. Então aqui meio que eu estou falando assim, eu peguei um conjunto onde tem todas as possíveis respostas, tá bom? Então seria a imagem ver isso aqui. Se a imagem já é um conjunto, então, né, do tipo, aí agora eu consigo fazer o seguinte. Então existe uma única função de domínio X tal que para cada x que você pegar no x, f de x, então existe uma única função f, né, de domínio x, tal que para esse f de x é igual a onde a é o único tal que vale φ. E agora fica bem esquisito. Se você ainda não tinha achado esquisito até agora, agora você vai achar. Para y menor que x. Aqui fica mais fácil pensar primeiro o seguinte. Lá quando a gente definiu o fatorial, eu usei só o anterior. Mas vocês concordam que eu poderia definir, sei lá, uma função superfatorial? Superfatorial, ela pega não só o seu número atual vezes o anterior, mas ele é vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, vezes todos os fatoriais que vieram antes. Certo? O que eu quero dizer com isso? É que eu não vou usar só o último, eu vou usar todos que eu defini antes. Tudo bem? Então, como parâmetro, eu podia somar todos os anteriores, por exemplo, sei lá. Aqui que eu estou fazendo, eu estou usando todas as partes onde a função já estava definida. Pensa que você está tentando definir a função no x, baseado com quanto que vale para todos os pontos menores que x. Então, usando isso, essa φ me falou que deveria dar a. Então aí a f vai dar exatamente esse a e essa função é única. Eu sei que é um pouco esquisito, mas depois na hora que você começa a usar isso aqui fica bem mais fácil. Tá? Na hora de usar esse teorema é muito mais fácil do que enunciar ele. Tá bom? Vamos lá, do tipo...
Primeira coisa, aqui está, existe e é única. A unicidade sai direto por indução. Pensa que você tem essas duas funções, pensa que você, então, se elas são diferentes, tem um lugar que ela é o primeiro que faz elas serem distintas, esse primeiro número que elas fazem ser distintas, bom, mas elas eram iguais até aquele momento e só tem um A agora que é possível para esses dois e as duas têm que dar A, então as duas são iguais. Então a unicidade sai direta por indução no raciocínio que a gente estava fazendo antes. Para mostrar que existe de fato a função, aí agora a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O que quer dizer existe uma função aqui no nosso curso? Né? A gente tá, aquela parte mais ou menos que a gente está pulando lá de falar assim, tipo, como é que formalizam as coisas. Lembra, a gente formalizou relações, a gente até comentou mais ou menos como é que formalizam funções, que é simplesmente um conjunto de pares ordenados. Então, o nosso conjunto de pares ordenados, como a gente já tem o y aqui, ele é um conjunto de pares onde a primeira coordenada é um elemento de x, a segunda coordenada é um elemento de y. Então é um monte de parzinho x, y, que tem que ser uma função, certo? Que quer dizer o quê? Que quer dizer que para um mesmo x, se você fixou a primeira coordenada, só tem uma segunda coordenada possível para ele estar lá dentro. Que é isso que quer dizer ser função. Mas o fato de eu estar tratando função como sendo conjunto me facilita a vida, porque se eu tiver partes, digamos, se eu tiver partes, funções parciais, do tipo, restringe o domínio de uma função qualquer para um pedacinho, eu posso ficar unindo esses pedaços que vai dar a minha função final, certo? Isso é um monte de conversão de pontos. Se eu pegar esses caras e unir, vai dar a minha função final. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é o seguinte: você vai ter um monte de pedacinhos de funções. Imagina que se fosse de R em R, eu teria esse pedacinho de função e eu tenho esse pedacinho de função. Se eu unir esse pedacinho com esse pedacinho, eu vou ter uma função que o domina tudo isso aqui, certo? A única coisa que eu não posso fazer é ter uma coisa assim. Eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Se eu tiver isso, nesses pontos eu não sei, não está definida função, certo? Eu só preciso, se pedaços são compatíveis, serem compatíveis quer dizer, se tem um ponto em comum no domínio delas, elas não podem fazer isso. Elas poderiam até fazer, eu poderia até ter um pedaço assim, que faz isso, e o segundo pedaço vem daqui até aqui, eles têm essa parte em comum aqui. Tudo bem, não precisa ser. Se os pedaços são disjuntos, eles são compatíveis automaticamente. Se eles têm intersecção, eles têm que concordar naquele pedaço. É isso que quer dizer que são funções compatíveis. Tem todas as definições escritas lá direitinho na apostila. Tá bom? E a gente vai usar esses negócios bastante para frente também. Então, o que você vai fazendo? Você simplesmente tenta pegar. Aí, vou pôr a ideia intuitiva aqui, tá? Não vou fazer a definição, não vou fazer a demonstração formal mesmo, isso está mais escrito lá. Mas imagina o seguinte: o primeiro ponto está lá na sua boa ordem, né? Porque você vai ter o seu primeiro ponto x e ele vai ter que dar um azinho, porque esse azinho é o único que satisfaz a coisa do tipo que veio dos anteriores, né? Aqui vai ficar o anteriores a x é o vazio e aqui é o a. Então você já sabe que o f desse primeiro cara tem que ser esse a. Então eu acabei de achar quem que é o parzinho, né? O parzinho é x, a. Consegui um cara. Aí o que você põe? Eu vou sempre estendendo essas funções do jeito que dá para fazer a extensão. Por exemplo, se eu já tenho x, pega o próximo cara na minha boa ordem. Vamos supor que esse aqui chamava x0 e o meu próximo cara chama x1. Aqui se eu botar um índice aqui vai me atrapalhar, mas só para ficar intuitivo aqui para a gente fazer. O x1 eu consigo falar quem que vai ser o meu a1, talvez, porque o a1 é o único que satisfaz o quê? Satisfaz a φ do quanto que deu as coisas anteriores. As coisas anteriores é exatamente o A0, né? Se você colocar um 0 aqui, vai dar esse A0, e aqui satisfez o A1. E aí eu consegui esse par. Então agora a minha função vai ser x0 A0, x1 A1. Aí eu consigo fazer o A2 e por aí vai. Pensa que eu não consegui fazer para todo mundo. O que eu queria fazer aqui é que o domínio inteiro fosse o x inteiro. Se eu não conseguir fazer o domínio para todo mundo, o mesmo truque de sempre. Não consegui o domínio de todo mundo, simplesmente eu pego o primeiro cara que não está no domínio. O primeiro cara que não está no domínio, olha para trás, todo mundo está no domínio. Então isso aqui está bem definido. Então tem esse A. Então basicamente o que você faz? Define a função nesse primeiro ponto como sendo esse A. Bom, mas então está definido e então eu defini para todo mundo. Tá bom? Essa é a ideia intuitiva, o jeito de escrever. Tá lá na apostila. Você vai ter que fazer algumas coisas com os segmentos iniciais, né? Do tipo esses comecinhos aqui. Você simplesmente mostra que eles são compatíveis, 2 a 2, e aí você toma a união de todos eles, na verdade. No fim, a demonstração acaba indo por um caminho um pouco diferente, mas eu gosto mais dessa intuição aqui que eu passei para vocês. Tá certo? Bom, é isso aí por enquanto.